aos irmãos. Louvo a Deus também pela vida de cada um de vós que estão presentes para ouvir a palavra do Senhor. Amém? Vamos citar o tema nesta noite? Andando de dentro para fora. Bem, sem demora, abra sua Bíblia, livro de Atos, capítulo 3. Glória a Deus. Versículo 12. Aleluia. Deus seja louvado. E o versículo 19. Atos capítulo 3, versículo 12 e o versículo 19. Serei breve, meu objetivo. Livro de Atos capítulo 3, versículo 12 e o versículo 19. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: E Pedro, vendo isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar a este? Versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, quando vierem os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Amém? Amém. Amém? Amém. Sente glorificando o nome de Jesus Cristo. Pega o profeta menor. Vou tentar ministrar um pouco devagar para os irmãos, mas Deus seja louvado. A palavra que nós acabamos de ler, irmãos, fala acerca da primeira pregação de Pedro. Pedro, o apóstolo de Cristo. Quantos sabem quem é o apóstolo Pedro? Amém? Então, todos nós sabemos quem foi Pedro, mas antes da ressurreição de Cristo, o apóstolo Pedro era um homem bastante difícil na caminhada de Cristo, na trajetória de Jesus. Mas o apóstolo Pedro, ele exercitou um excelente trabalho no Evangelho de Cristo. E a passagem que nós acabamos de ler, irmãos, fala acerca da cura de um coxo na porta do templo. Mas a pregação que eu vou pregar não é sobre o coxo, é sobre o Pedro, é sobre o apóstolo Pedro. Quem foi Pedro? Sabemos que Pedro foi um homem, o primeiro discípulo e o único discípulo que andou sobre as águas. Foi pouco, mas foi o único discípulo que andou sobre as águas. Quando Cristo mandou os discípulos ir para a travessia do mar na Galileia, e Jesus estava andando sobre as águas, e Pedro, atrevido, perguntou se era Cristo mesmo, para mandar ele ter com ele por cima das águas. E nós sabemos que Pedro andou um pouco por cima das águas. O apóstolo Pedro era um apóstolo atrevido. Para você ver, quando Jesus perguntou acerca quem era o Cristo para as multidões, o apóstolo Pedro fala ousadamente: Tu és o Cristo de Deus. A Bíblia diz também no livro de Mateus capítulo 17 que Jesus chama 3 discípulos: Pedro, Tiago e João. Esses 3 discípulos contemplou a maravilha de Deus antes do tempo. Como assim? Pedro, Tiago e João viu Cristo transfigurado, viu Cristo em corpo de glória, contemplou Cristo glorificado em cima do monte da transfiguração. Esses 3 também contemplou a Moisés e a Elias. E a Bíblia faz questão de dizer que Pedro, atrevido, vai falar: Mestre, bom é nós estarmos aqui, para que nós faça 3 tendas, um para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Sempre nas situações que Cristo estava, Pedro era o mais atrevido da turma. O apóstolo Pedro era o mais atrevido. E eu vou dizer também que Pedro era um apóstolo ciumento. Quando João de Pátimo, o apóstolo João, o discípulo do amor, se recostava sobre o peito de Cristo, ele ficava com ciúme. Digo que ele ficava com ciúme. Por quê? Porque tem uma passagem em Lucas capítulo 5 que o apóstolo Pedro, ele vai dizer para Cristo: se afaste de mim, porque eu sou um homem pecador. Mas irmãos, a
mensagem que eu quero trazer para vocês é que o apóstolo Pedro, ele se tornou um apóstolo cheio da presença do Espírito Santo antes da ressurreição de Cristo. Cristo teve bastante trabalho para o apóstolo Pedro se converter. Nós sabemos que o apóstolo Pedro, ele contemplou Jesus Cristo ressuscitar os mortos. O apóstolo Pedro, ele contemplou Cristo curar os paralíticos, curar os mudos, os surdos. Tudo isso o apóstolo Pedro contemplou Cristo fazer. Mas Pedro, ele não era convencido pelos milagres. O apóstolo Pedro, ele não era convencido pelos milagres que Cristo estava fazendo nesta terra. Havia um tempo que Cristo padeceu, Cristo sofreu, morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Aí a Bíblia faz questão de dizer, é aí que eu começo minha pregação, no livro de Atos, capítulo 1, a Bíblia diz que os apóstolos, eles vão fazer uma oração na casa de Maria, oh glória. Os apóstolos vão fazer uma oração porque eles estão debaixo de uma profecia, debaixo de uma promessa, que quando se cumprir os dias de Pentecoste, irá descer do céu a virtude de Deus e o Consolador ia descer sobre eles. Olha o que a Bíblia vai contar, irmãos, que Cristo, ele lança uma profecia em Lucas capítulo 24: não saia da cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, e vós ser-me-eis a minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém quanto na Judeia, até os confins da terra. Então os apóstolos estão debaixo de uma profecia para cumprir e para executar. E a Bíblia diz, irmão, após a morte de Judas, o que traiu a Cristo, a Bíblia diz, irmãos, que os apóstolos vão fazer algo para ver se a sorte ia cair em Matias, oh glória. E a Bíblia diz que no lugar de Judas ia um discípulo entrar no cargo de Judas. Aí a Bíblia diz que chama Matias, oh glória. E a partir desse momento, a Bíblia diz, irmãos, que os discípulos estão orando, estão buscando a face. Eu vou dizer algo para você, talvez você não saiba. A Bíblia diz que ao cumprir-se o dia de Pentecoste, o Espírito de Deus desce e batiza todos aqueles que estavam reunidos dentro da casa. Você sabe o que significa? Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, é uma das festas de Deus que os judeus tinham que celebrar 3 vezes por ano, 50 dias as festas das colheitas, 3 vezes por ano. Todos os judeus, não somente de Israel, todos os judeus que estão espalhados pelo mundo, e até que ir para Jerusalém festejar a festa do Pentecoste, que é durante 50 dias, mais de um mês. Então, quando a Bíblia diz assim, e cumprindo-se o dia de Pentecoste, vamos contar 50 dias. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus ficou quantos dias após a ressurreição dele? 40. Quantos dias? Mostrando as provas inefáveis que ele estava ressuscitado. Então Cristo ficou 40 dias após a sua ressurreição. E quando Cristo ressuscita, mostra a prova que ele está ressuscitado, mostra a prova dos cravos, a prova do lado dos pés, que ele estava cravados com os pregos. A Bíblia diz que quando os discípulos estão orando, imediatamente desce do céu. É isso que cumpre Atos capítulo 2, que após a ressurreição de Cristo, conta 10 dias que vai se cumprir os dias de Pentecoste, que vai dar 50 dias exatos. É aí que cumpre os dias de Pentecoste, as festas do Senhor, que é também as festas solenes que todos os judeus tinham que festejar todo ano, 3 vezes por ano. E quando se cumpre isso, a Bíblia diz que o Espírito Santo, os irmãos, vai incendiar a casa e as línguas estranhas vai repousar sobre a vida de cada um. Oh glória, a manifestação do Espírito Santo vai entrar naquela casa e vai incendiar a vida de um apóstolo, principalmente chamado Pedro, o apóstolo que cortou a orelha do servo de um sacerdote chamado Malco. Quando Jesus estava indo para ser crucificado, o apóstolo atrevido foi também o apóstolo que negou Jesus 3 vezes, às 3 horas da manhã ou à meia-noite, porque quando o galo canta, ou é à meia-noite, ou é 3 horas da manhã, ou é 6 horas, mas a Bíblia diz que foi de madrugada. Então Pedro nega Jesus 3 vezes.
um discípulo de Cristo. Então, através desta trajetória, a Bíblia diz, irmãos, que Pedro agora está convertido, está cheio do poder do Espírito Santo. Eu não acredito, irmão, uma pessoa que é cheio, ele continua da mesma forma. Qual o tema que foi nos dado? Mudando de dentro para fora. Por quê? Porque para uma pessoa ser discípulo de Jesus, é necessário ele ter mudança por dentro, para depois ter uma mudança por fora. Aí está Romanos 12:2, que é: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Você já parou para analisar o que Paulo está dizendo? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Sabe o que Paulo está dizendo, irmão? Tem prostituição no mundo, mas você não se conforme, porque você é lavado pelo sangue de Jesus. No mundo tem drogas, mas não se conforme com as drogas, não se conforme com o tráfico, não se conforme com a prostituição, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu vou abrir a aplicação para você me entender melhor. Antes de você ser convertido, você, quando andava na roda dos seus amigos, você falava putaria, você falava sobre filme de pornô, você falava de arma, de droga, mas você está convertido. Então você não pode se conformar agora com as mesmas conversas. Você tem que ter repugna, tem que ter nojo das conversas que estão rolando. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Eu vou abrir a aplicação para você. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17: agora, se uma criatura está em Cristo, nova criatura é, porque as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Antes você era ímpio, antes você fazia as obras do diabo, mas agora você está transformado, está transformado. Quem está me entendendo aí? Você agora está transformado, está transformada pelo poder do Espírito Santo. Sabe o que a Bíblia diz também? Em Romanos capítulo 8, versículo 14: pois todos quanto que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não anda segundo a carne, porque quem anda segundo a carne está caminhando para a morte. Meu Deus do céu, quem anda segundo a carne está caminhando para a morte. Mas todos quanto que é guiado pelo Espírito de Deus, esse é filho de Deus. Cadê os crentes que é guiado pelo Espírito Santo? Se você é guiado pelo Espírito Santo, você não pratica as obras da carne. Se você é guiado, eu vou falar algo aqui, eu vou ter que falar. Se você é guiado pelo Espírito Santo, você não fica dançando música do TikTok. Meu Deus do céu, se você é guiado pelo Espírito Santo, você tem que parar de ouvir as músicas mundanas. Agora tudo é isso. Agora é reggae gospel, é pagode gospel, é arrocha gospel. Crente de verdade não se conforma com esse mundo, não se conforma. Tá doendo, mas é necessário falar. Tá doendo, ela vai curar. Olha. Quem está me entendendo? Você está me entendendo? Mas Pedro diz que perto da hora nona, que às 3 horas da tarde, ele e Tiago, Pedro e João vai para o templo para orar. Que todos os judeus tinham esse papel de orar 3 vezes por dia, 3 horas da tarde. E quando eles estão indo para o templo, tinha um coxo na porta do templo pedindo esmola. E quando Pedro fala: olha para nós não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos, isso nós. Levanta-te em nome de Jesus Nazareno. E aquele coxo vai levantar e vai entrar no templo adorando o nome de Jesus Cristo. Mas o importante que eu quero ministrar aqui para vocês me entender é a vida do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro foi transformado. O apóstolo Pedro foi tão transformado, tão mudado pelo Espírito de Deus, que Cristo fez uma obra grande na vida do apóstolo Pedro. Porque através da sombra dele, o Espírito Santo curava os enfermos. Você já parou para analisar que através da
sombra de um homem, morto era ressuscitado, mudo era curado, enfermos era curado através da sombra de Pedro. Meu Deus do céu, Jesus curava os enfermos. E tem uma passagem também que eu quero que vocês entendam aqui, em Atos capítulo 10, a Bíblia diz, irmãos, que existia um centurião chamado Cornélio. A Bíblia diz que o anjo do céu visita esse centurião e diz assim, ó, envia os teus servos para uma cidade chamada Jope e procura um rapaz por nome Pedro e por sobrenome Simão. Oh, glória, para ele falar a ti o que deve falar. A Bíblia diz que imediatamente esse centurião vai mandar os seus servos ir para a cidade de Jope procurar um homem chamado Pedro. E diz a Bíblia, irmão, que Pedro está na cidade, está na casa de um homem chamado Simão Curtidor, perto da praia. E diz a Bíblia que o Espírito Santo visita o apóstolo Pedro. Eu fico pasmado e impressionado que o apóstolo Pedro começa a ouvir a voz do Espírito Santo. Você já parou para analisar, irmão, que tem muitos crentes que estão na igreja, mas parou de ouvir a voz de Deus, parou de ouvir a voz do Espírito Santo. É um perigo, porque se Deus falava com ela e agora não fala mais, é um perigo. Se Deus falava com ele e agora não fala mais, é um perigo. E a Bíblia diz, irmãos, que o anjo e o Espírito Santo visita Pedro e diz assim, ó, agora, ó, a Bíblia diz que quando ele olha para o céu, vê um lençol com todos os animais e répteis da terra, e ouviu uma voz dos céus e disse, Pedro, mata e come. Pedro disse, não vou comer nada aí, não vou comer aí. Imediatamente a voz disse, por acaso Deus fez coisa imunda? Mas Pedro não estava entendendo o mistério, porque tinha dois homens que estavam indo ao encontro dele, porque aquele rapaz chamado Cornélio era gentil como eu e como você, que o Espírito Santo desceu e mediante a graça, oh glória, já era para você glorificar. Aquele rapaz chamado Cornélio era como eu, como um de você, que era gentil, não merecia a graça, não merecia o Espírito Santo, mas Deus olhou a graça e derramou o Espírito sobre a vida de Cornélio. E a Bíblia diz, irmãos, que quando eles chegam até a Jope, procuram um homem chamado Pedro, diz a Bíblia que ele confessa tudo aquilo que o anjo mandou eles falar para Pedro. E diz a Bíblia que Pedro se arruma e vai para a casa de Cornélio. E a Bíblia diz, irmãos, que Cornélio prepara os seus familiares, prepara os seus amigos para ouvir a pregação de Pedro. Agora, uma vez que Pedro não era convertido, agora é pregador. Uma vez que Pedro não era convertido, agora se torna o pastor da igreja primitiva. Você já parou para analisar que Pedro foi o primeiro pastor da igreja de Jerusalém, a igreja primitiva. O apóstolo Pedro foi um homem tão cheio do poder de Deus, que diz a história que um imperador chamado Nero vai incendiar a cidade de Roma e vai colocar a culpa nos cristãos. E o que é que ele faz? Ele manda os soldados romanos procurar Pedro, procurar todos os apóstolos que estavam vivos ainda naquele tempo. E diz a história que eles pegam Pedro, pegam a cruz e crucificam Pedro de cabeça para baixo, por causa que Pedro falou, eu não sou digno de morrer semelhante ao meu mestre, me crucifica de cabeça para baixo. Mas Pedro estava debaixo de uma profecia que Cristo falou para ele em João capítulo 21. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus faz 3 perguntas para Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Simão, filho de Jonas, ama-me? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, apacenta os meus cordeirinhos. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Sim, Senhor, claro que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. E pela 3ª vez, Cristo pergunta para Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas? A Bíblia diz que Pedro fica triste por Jesus perguntar pela 3ª vez. E ele diz: por
sabes de todas as coisas e sabes que eu te amo. Aí eu faço a pergunta para a igreja: quantas vezes Pedro negou a Jesus? Quantas vezes Pedro negou a Jesus? 3 vezes. Então imediatamente Pedro lembrou das vezes que ele negou a Jesus Cristo. E nessa passagem de João 21 é a mesma passagem que Jesus pede comida para os seus discípulos. Diz a Bíblia que os discípulos se arrependem e dizem: vamos pecar. Por quê? Porque Pedro está desanimado por ele ter negado a Jesus. Então todos os discípulos vão ir atrás de Pedro. Então vamos também. Mas a Bíblia diz que Jesus aparece e diz: filhos, tendes alguma coisa para comer? E a Bíblia diz que um discípulo chamado João percebe que é Jesus. E João diz: Pedro é o Senhor. E a Bíblia diz que Pedro estava despido das suas roupas e ele pula nas águas. Mas diz a Bíblia que Jesus assa peixe e pão em uma fogueira. E eu faço a pergunta aos irmãos: Pedro negou Jesus perto de quê? Pedro negou Jesus perto de quê? Então Pedro vai lembrar daquilo que ele fez acerca do mestre dele. Vai negar Jesus 3 vezes perto de uma fogueira. Pedro lembra: neguei a Jesus, mas Jesus não esqueceu de Pedro. E a mensagem que eu trago para você nessa noite é: Jesus não esqueceu de você. Jesus não esqueceu de você. Ainda que a sua situação esteja difícil, Jesus não esqueceu de você. E ainda te chama de filho, e ainda te chama de filha. Aqui tem filho de Deus, aqui nessa igreja. Aqui tem filha de Deus. Jesus ainda te chama de filho. Jesus ainda te chama de filha. Mas tem um porém. Tem um porém. Tem pessoas que dizem assim, ó. Você vai concordar comigo. Tem pessoas que dizem assim, ó: como é que a pessoa que é batizada no Espírito Santo ainda continua brincando? Como é que uma pessoa batizada no Espírito Santo ainda continua xingando? Como é que uma pessoa batizada no Espírito Santo, você tem que me entender isso aqui. Como é que uma pessoa batizada no Espírito Santo ainda continua com as mesmas práticas? Ou melhor, como é que uma pessoa que recebeu o Espírito Santo continua com a mesma vida que ela tinha antes? Eu faço pergunta aos irmãos: quais são o fruto do Espírito? Paz, amor, longanimidade, alegria. Isso é o fruto do Peraí, para eu ter esses frutos, é preciso ter o que dentro de mim? Então logo você vê que quando uma pessoa pratica esse tipo de coisa, logo você percebe que ela ainda não tem o Espírito Santo de Deus. E por quê? Porque o fruto do Espírito, que é o fruto do Espírito Santo, é paz, longanimidade, amor, mansidão, temperança, domínio próprio e etc. Tudo aquilo que faz parte de Deus. Então uma pessoa que tem o Espírito Santo, ele não fica na fofoca. Uma pessoa que tem o Espírito Santo, ele não continua na mentira. Você está me entendendo nessa noite? Uma pessoa que tem o Espírito Santo, ele não continua na vida de prostituição, porque o Espírito Santo não mente, o Espírito Santo não vai, o Espírito Santo não é covarde. Você está me entendendo nessa noite? O Espírito Santo não é ladrão, o Espírito Santo ele não rouba, o Espírito Santo é santo, o Espírito Santo é santo. Quem está me entendendo? Então é necessário eu entender que Pedro, antes da ressurreição de Cristo, não era convertido. Você só vai ler e perceber que Pedro tem as experiências com Cristo após a ressurreição de Jesus Cristo. Você para analisar a primeira pregação de Pedro, é uma pregação excelente. Excelente. Ele vai explicar que em Joel 2, que Deus diz que ia derramar sobre vós o Espírito Santo. Vai explicar porque eles estavam pulando, porque eles estavam falando em língua. O apóstolo Pedro foi um apóstolo também que era indouto. Um apóstolo indouto. Um apóstolo indouto. Sabe o que é uma pessoa indouta? Analfabeto. O apóstolo Pedro era analfabeto, mas era cheio de Deus. O apóstolo Pedro era
que mudando de dentro para fora, mudando de dentro para fora. Uma pessoa que ela está cheia de ódio, o coração está cheio de ódio, as atitudes dela vão demonstrar o que ela sente. É ou não é? Uma pessoa que está com semblante caído, semblante triste, está dizendo que o coração dela está cheio de tristeza. E uma pessoa que está com o coração lá no mundo, as práticas dela vai produzir obras do mundo. Então a pessoa, para ir para o céu, para alcançar a eternidade de Deus, é necessário ser transformada por dentro. Porque para eu ensinar uma pessoa para se converter aos seus maus caminhos, eu tenho que ser convertido primeiro, porque um cego não guia outro cego. Então a Bíblia diz em Romanos capítulo 2 também, que aí Paulo diz assim: como é que você diz que não é para roubar e você rouba? Como é que você diz que não é para mentir e você mente? Então para eu pregar para alguém, eu tenho que viver aquilo que eu prego. Por quê? Porque a pessoa vai parar e vai dizer assim: não, o que ele prega ele vive, o que ele prega ele é crente verdadeiro. Tem um louvor, irmão, de Cecília de Souza, que diz assim: o crente verdadeiro do mundo é separado, porque em sua vida existe uma luz. Se eu fosse você, dava glória. Olha o que o louvor diz assim: o crente verdadeiro do mundo é separado, porque em sua vida existe uma luz. Até nas suas vestes Deus é glorificado. Glória. Sabe o que o louvor está dizendo? Como é que uma pessoa que tem o Espírito Santo, que é transformada, continua andando com saia curta? Meu Deus do céu, vou ter que falar aqui. Como é que uma pessoa que diz que tem o Espírito de Deus, que já foi transformado, continua com o nome da fulasca na boca, continua falando pornografia? Isso não é o Espírito Santo, isso é Espírito das trevas. Porque uma pessoa que está no poder de Deus, ela é transformada na fala, é transformada no sotaque, é transformada no andar. Quem me compreende? Eu vou contar algo para servir de edificação para você, para não só ficar nas minhas palavras. Houve um homem, você tem que ouvir isso aqui. Houve um homem que falou para mim assim: nesse dia eu estava trabalhando de ajudante de pedreiro, no sol quente, fazendo massa. Eu já não gosto de fazer massa. Ele chegou para mim e disse assim: ó, tu é crente de verdade. Aí eu disse: não, estou mentindo. Ele primeiro bateu palma. Ele é um guarda municipal. Ele bateu palma e disse assim: tu és um crente de verdade. Eu disse: por quê? Porque há muitos anos eu venho te ouvir sermão. Brinca de ser crente lá fora, para o nome de Jesus ser difamado por sua causa. Aí ele falou assim para mim: ó, tu tá de parabéns. Eu disse: é? Porque tu és crente de verdade. Muito tempo eu venho te observando. Então, sem eu perceber, ele estava me observando se eu era crente ou se eu era safado. Você acha que não tem pessoas que não te observam? Não é? Você acha que não tem pessoas que viu você cheirando pó no crime, que viu você se prostituindo com 3 homens, com 4 mulheres? Aí você entra para a igreja, continua com as mesmas práticas. Você acha que o testemunho dessa pessoa vai dizer: ela é crente? Ela é crente? Não, vai dizer: é safado e safada. Então não difame o nome de Jesus, porque a Bíblia diz assim, ó, Jesus fala assim: como vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu mando? Jesus fala assim, ó, larga essas práticas e eu não obedeço. Como é que ele é Senhor meu, que eu não faço o que eu mando? Porque a Bíblia diz que nós somos servos de Deus, e servos fazem a vontade do seu Senhor. Então se nós somos servos de Cristo, nós temos que fazer a vontade de Cristo e não do diabo. Porque a Bíblia diz em Efésios 2, diz a Bíblia que outrora nós fomos das trevas
e andando segundo o curso deste mundo. Eu vou explicar algo. O mundo não quer que você se converta. O mundo não quer que você vá para o céu. O mundo quer que você não vá para a igreja. O mundo quer que você beba cerveja. É beba, rapaz, beba. A pastora não vai ver. É bota uma salinha curta aí, rapaz. É bola na frente de homem. O mundo vai lhe ensinar isso. Mas a palavra de Deus sabe o que vai te ensinar? Em 1 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 9, diz assim, ó, é que as mulheres usem o seu traje honesto com modestia. Eita glória! Sabe o que é traje honesto? É roupa decente, roupa que não causa escândalo, roupa que quando o homem passa não seduz o homem, porque dá uma vergonha, irmão. É crente, é seduzindo mulher, é crente seduzindo homem, e o nome de Jesus está sendo escandalizado. Tem um rapaz que disse para mim assim, ó, como é que eu vou ser crente? Aí falou o nome de um rapaz fazendo tal coisa. Aí eu digo, Jesus, o nome do Senhor está sendo difamado. E em vez de atrair os ímpios, está espantando os ímpios. Então nós estamos em uma grande responsabilidade. Porque tem pessoas, a pastora sempre fala aqui, tem pessoas que se espelham em nós. E se nós falhar, ela não vem para o Evangelho. Porque ela vai achar assim, como é que ele conseguiu? Agora sai, eu não vou conseguir, porque ele saiu, era mais forte do que eu e não conseguiu. Então Jesus diz assim, seja sal, produza sede, ensina onde é a fonte das águas. Então, que nós venha cada vez mais nos converter, mudar de dentro para fora, porque ser capa é terrível. Ser capa é terrível. Porque Jesus naquele grande dia vai pegar a sua pá, pegar na eira, ó, pegar a palha, lançar em cima, o vento vai espalhar, o trigo vai cair e a palha vai voar. E aquelas palhas vão ser queimadas no fogo que nunca se apaga. Então para de ser crente palha, para de ser crente capa, porque naquele dia o fogo vai revelar quem é você. Amém? Amém, irmãos? Ser crente é fácil, o negócio é obedecer a palavra. O negócio é viver o que eu prego, porque eu estou pregando aqui para você. Mas você não está me observando. Querendo ou não, vocês estão me observando. Se eu sou crente ou se eu não sou. Quantas pessoas chegou até a mim? Isso é verídico, eu não minto. Quantas pessoas chegou até a mim e dizem assim, eu pensei que você ia ser traficante. Se atreviu, diz assim, tu prevaleceu mesmo, ficou na igreja mesmo. Falei, diabo dos infernos. Aí eu falei, rapaz, a vida é feita de escolha. Se eu escolher servir a Cristo, ninguém me tira mais não. Aleluia. Então seja decisivo. Se Jesus transformou na sua vida, permaneça em Cristo. Porque a Bíblia diz em João 3,17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. E a condenação é esta, que Deus enviou a luz ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas, porque a luz aborrece as trevas, e quem pratica o mal está na treva, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Então se nós estamos firmes, estamos na rocha, não tem vontade de sair, não tem desejo de sair, e tem pessoas que estão lá fora dizendo assim, como queria ter o desejo que você tem de ficar firme. Tem pessoas que chegam até a mim e dizem assim, poxa, eu queria ter a força que você tem. Porque é difícil, diabo. É difícil ficar, não é? Evangelho, eu falei, não é difícil. É decisão sua, porque Deus te dá chance, te dá oportunidade. Então que nós venha ser todos os dias transformado de dentro para fora. Aleluia. Para encerrar minha pregação, tem uma passagem muito linda. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15. Sabe o que o apóstolo Paulo diz para nós? Que nós, você tem que ouvir isso aqui, que nós somos o bom perfume de Cristo para exalar o cheiro, tanto aqueles que estão se perdendo, quanto aqueles que estão salvos. Então nosso papel é exalar o cheiro do aroma do Nazareno. Quem tem o aroma de Jesus aí? O aroma é o Espírito Santo.
de pé.